Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Lucas França, estou aqui para mais uma aulinha de matemática com vocês e hoje nós vamos falar sobre funções matemáticas. Antes de entender o conceito de função matemática, é extremamente importante entender o que é uma relação matemática e antes disso também é importante entender o que é um produto cartesiano. Então vou começar pela ideia de produto cartesiano, ok? O produto cartesiano, ele é definido AXB, tá? Não A vezes B, A cartesiano B. O produto cartesiano, ele é definido da seguinte forma. Ele é uma relação matemática em que eu associo todos os elementos de um conjunto A, todos os elementos aos elementos do conjunto B, tá? Eu vou escrever bem resumidão assim. E isso é o produto cartesiano. Então, se você tem um conjunto A definido, dado o conjunto A sendo os números 0, 1, 2 e 3, dado o conjunto B sendo os números menos 1, 0, 1 e 4, quem é o produto cartesiano A por B nesse caso? Quem é A cartesiano B? Pela definição, o cartesiano ele associa todos os elementos do conjunto A com todos os elementos do conjunto B, tá? Relembrando a ideia de produto cartesiano. Então, se eu fixo o elemento A, eu tenho. Se eu fixo o primeiro elemento de A, eu tenho 0, menos 1, eu tenho 0, 0, 0, 1, 0, 4. Percebam, só com o primeiro elemento do conjunto A, eu já associei todos os elementos do conjunto B. E o cartesiano, ele te dá todas as situações possíveis de relação do elemento do conjunto A com o elemento do conjunto B. Então essa é a ideia de produto cartesiano. Só que eu fiz só com o primeiro elemento. Eu vou fazer isso com o segundo, com o terceiro e com o quarto elemento. Então eu tenho 1, menos 1, 0, 1 e 4. Então, essa é a nossa proposta de produto cartesiano. Da mesma forma com os outros dois elementos restantes. Eu tenho 2, menos 1, 2, 0, 2, 1, 2, 4. E 3, menos 1, 3, 0, 3, 1, 3, 4. Pessoal, o cartesiano de A por B, nesse exemplo dado, ele nos dá todas as situações possíveis, todos os elementos de A com todos os elementos de B. Então, essa é a nossa definição de produto cartesiano. Por que é importante falar do produto cartesiano? Porque toda relação matemática, ela tem que estar dentro do cartesiano dos dois conjuntos. E agora eu vou falar do que é a relação matemática. Então, uma relação matemática, que eu vou chamar de letra R de relação matemática, de um conjunto A em um conjunto B, ela tem que estar contida no cartesiano desses dois conjuntos. Exemplos de relações, tá? Se nós temos A em B, sendo que eu quero os elementos, os pares ordenados x e y, pertencentes ao cartesiano de A por B, sendo que a nossa relação que nós queremos aqui, vamos colocar a relação x divide y. Percebam, eu quero a relação de A em B, formado pelos pares x e y pertencentes ao cartesiano, porque toda relação de elementos de dois conjuntos deve pertencer ao cartesiano dos dois conjuntos, sendo que x divide y. Isso não é uma notação muito comum, tá? X divide y, eu estou dizendo que a divisão de y por x é uma divisão inteira, ok? Não sobra resto e nem dá decimal. Então vamos lá. Nosso primeiro conjunto é o conjunto 0, 1, 2 e 3. O nosso segundo conjunto é menos 1, 0, 1 e 4. Vamos dar uma analisada? Eu estou dizendo que eu quero os pares pertencentes ao cartesiano onde x divide y. Vamos lá. 0 divide menos 1? 0 divide 0? 0 divide 1? 0 divide 4? Não. O 0 ele não é divisor inteiro, ele não é divisor real de nenhum número. Então eu não posso dividir nenhum número por 0. Então, nenhum ponto que tenha 0 alguma coisa na minha relação, tá? O 1 divide menos 1? Divide. 1 divide 0? 1 divide 1, 1 divide 4? Sim, o 1 divide qualquer número. Então, eu posso escrever que nesse meu conjunto de pontos, eu já tenho o ponto 1 menos 1,
eu tenho o ponto 1, 0, 1, 1 e 1, 4. 1, 1 e 1, 4. Ok? Percebam que eu já escrevi 4 pontos da minha relação x divide y. Eu ainda tenho 2. O 2 divide menos 1. Eu posso, menos 1 dividido por 2, não vai dar um resultado inteiro, ok? O 2 divide 0? Sim. 0 dividido por 2 é 0, ok? Então, o 2 divide 0 está na minha relação que foi descrita. 2 divide 1? Não. O 2 divide 4? Sim. O 2 divide 4, porque 4 dividido por 2 é 2, ok? O 3. 3 não divide 1, 3 divide 0, certo? 3 divide 0, então 3 e 0 está na relação. O 3 não divide 1 e o 3 não divide 4. Então, percebam, pessoal, o cartesiano, ele nos dá todas as situações possíveis. Eu fiz todas as combinações, pegando o primeiro elemento x de A e o segundo elemento y de B. Todas as situações possíveis. Quando eu escrevi a relação R de A em B, tal que x dividia y, eu não tenho todos os pontos, eu tenho um conjunto determinado de pontos. Então, isso é uma relação matemática. Eu posso escrever aqui diversas outras relações matemáticas, né? Eu poderia colocar outro exemplo. Vamos apagar aqui a nossa definição aí meio que improvisada de produto cartesiano. Eu vou escrever uma segunda relação matemática. Eu vou escrever, eu quero a relação S de A em B. Percebam que eu estou dizendo que é do conjunto A no conjunto B. Eu poderia ter outro conjunto A, outro conjunto B, mas vou pegar o mesmo conjunto para dar um exemplo. Sendo que eu quero os pares ordenados XY pertencentes ao cartesiano de A por B, é claro, sendo que x é igual a 2y. Olha lá, agora eu estou querendo essa relação de A em B, sendo que x é igual a 2y. Vamos olhar aqui, x é igual a 2y. 0 é igual a 2 vezes 0? Sim, 0 é igual a 2 vezes 0. 0 é igual a 2 vezes 0. Esse par faz parte da nossa relação, ok? 0, não tem mais nenhuma relação que eu consiga relacionar o 0 aqui embaixo, certo? 0 não é menos 1 vezes alguma coisa, 0 só é 2 vezes 0, 2 vezes 1 é 2 e 2 vezes 4 é 8, não combina. O 1, né? O 1, ele pode ser relacionado com qual elemento aqui embaixo? Com nenhum. Nenhum dos elementos embaixo multiplicado por 2 vai dar um número 1, certo? Então, o 1 não se relaciona com ninguém. Agora vamos lá, o número 2. O número 2, ele pode ser o número 1 multiplicado por 2. Então, ó, o 2 é igual a 1 vezes 2. Então, esse ponto, ele faz parte da nossa relação, que é o ponto 2 e 1. 2 e 1. Ok? Esse é um ponto válido. Vamos ver se nós temos mais algum ponto? 3. O 3 é o produto de algum número embaixo por 2? Não. Então, nessa nossa relação matemática que eu acabei de descrever, nós só conseguimos colocar 2 pontos, ok? Então, essa relação S de A em B só tem os pontos 0 e 0 e os pontos 2 e 1, ok? Só para fechar, mais um exemplo. Relação T de A em B, sendo que eu quero os pares x e y pertencentes a A cartesiano B, de tal modo que y seja maior ou igual a x. Olha lá, pessoal, maior ou igual, tá? Então, quais números aqui em A e quais números em B satisfazem a essa relação dada, essa proposta da relação? Menos 1. O menos 1 é maior que algum número ali em A? 0, 1, 2 e 3? Não. O 0 é maior ou igual que algum número em A? Sim, não é maior, mas é igual. O 0 é maior ou igual a 0. Olha o primeiro ponto sendo escrito aí da relação. O 1, ele é maior ou igual a algum número aqui? Sim, o 1 ele é maior ou igual a 0 e o 1 é maior ou igual a 1, certo? O 1 é maior que o 0 e ele é igual a 1. Então eu vou escrever, ó, 0 e 1 e 1 e 1. Percebam, pessoal. A ordem que eu estou comparando é de B para A, mas a relação sempre é de A em B. Então, o primeiro elemento que eu escrevo no par ordenado é o elemento do conjunto A, do primeiro conjunto. Então, vamos lá, continuando. 4. O 4 é maior que 0? O 4 é maior que 1? O 4 é maior que 2? O 4 é maior que 3? Sim. Olha lá, o 4 se relaciona com todos os elementos de x. Então, eu tenho 0 e 4, 0 e 4. Eu tenho 1 e 4, 1 e 4. Eu tenho
2 e 4, 2 e 4, e eu tenho 3 e 4. Então, pessoal, esses são todos os pares ordenados que satisfazem a relação T. Então, professor, por que você está falando de relação e ainda não está falando de função se a ideia é falar de função? Pessoal, a função ela é um caso específico de relação. Então, se você entendeu o que é a relação, aqui a relação R, x divide y. Então, eu liguei os números de x que dividem os números de y. Relação S, eu liguei x igual a 2y. Eu peguei os números de x que são dados pelo dobro de y. Relação T, eu peguei os números de y que são maiores ou iguais aos números de x. Pessoal, a relação ela é uma lei matemática que liga elementos de dois conjuntos. A função também é uma lei matemática que liga elementos de dois conjuntos. É claro que de uma forma diferente, e a gente vai definir função a partir de agora. Vamos definir o que é uma função matemática, já que nós já nos apropriamos do conceito de relação matemática, tá? Nós podemos definir do seguinte modo. Dado dois conjuntos, dados dois conjuntos, toda relação matemática eu preciso de dois conjuntos. Nesse caso, conjunto A e conjunto B. A relação entre A e B, a relação entre A e B, será chamada de função. Observe, toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função, ok? Por isso que eu falei sobre relação para falar de função. Entre A e B, será uma função de A em B, se e somente se todos os elementos de A tiverem um correspondente em B, todos os elementos de A possuírem um correspondente em B, um único. Isso é importante, tá, pessoal? Quando eu falo quer dizer um ou mais, ou aquele, ou esse, ou poderia ser dois, mas um único, eu estou dizendo uma condição existencial de ser único, possuirá um único correspondente em B. Então, pessoal, basicamente, essa é a definição, esse é o conceito de função. Você pega um conjunto A e um conjunto B. Você relaciona os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Eu não posso afirmar que é uma função, eu posso afirmar que é uma relação matemática. Mas no momento que eu percebo que cada elemento do conjunto A, ele tem um correspondente, todo mundo de A tem que ter o seu correspondente, e cada elemento que tem o seu correspondente está correspondendo a um único, está ligado a um único elemento, aí eu posso afirmar que é uma função matemática, ok? Então, dentro de todo o universo das relações matemáticas, eu tenho as funções, e as funções elas têm essa característica, ok? Vamos ver como é que fica, como é que eu defino, como é que eu escrevo uma função matemática? Eu posso escrevê-la, pessoal, de várias maneiras, mas quais são as maneiras que mais aparecem, tá? Eu escrevo Fzinho de função, F minúsculo, 2 pontos, de A em B. Eu já estou dizendo que eu tenho uma função do conjunto A no conjunto B, tá? Eu tenho essa relação, e essa relação já estou dizendo que é uma função do conjunto A no conjunto B. E aí eu escrevo a função, eu escrevo a lei geral matemática que define a função, né? Eu vou colocar a lei yx mais 1, né? Eu vou colocar aqui f de x igual a x mais 1. Percebam, eu estou dizendo os dois conjuntos que eu estou trabalhando, a relação é de A em B, ela é uma função, e a função f de x é x mais 1. Isso é uma função matemática, certo? É claro que eu preciso definir quem é o conjunto A e quem é o conjunto B nessa relação. Se eu não definir quem é A nem B, eu não consigo também definir a minha função, certo? Então, vamos por exemplo. Vou botar um exemplo. Dados os conjuntos 0, 1, 2 e 3, 0, 1, 2 e 3, esse é o meu conjunto A, certo? Esse é o nosso primeiro conjunto, conjunto de partida, o conjunto A, menos 1, 0, 1, 2 e 3,
menos 1, 0, 1, 2 e 3. Eu vou escrever algumas relações matemáticas e dentro dessas relações matemáticas nós vamos verificar se satisfazem ou não a definição de função, certo? Então vamos lá. A primeira situação é R de A em B, ok? Sendo que R, Y é igual a X mais 1. Foi a primeira lá que eu coloquei, certo? Vamos observar. É uma relação de A em B, eu ainda não defini que é função porque eu não verifiquei. Vou verificar se é função, certo? R de A em B, Y é X mais 1. Vamos pegar primeiro o elemento 0. 0 mais 1 é 1. Observe, quando eu faço essa relação, essa correspondência, eu consigo relacionar esses dois elementos. Então, olha lá. Vou fazer um diagrama aqui. O meu primeiro elemento, que é o x igual a 0, ele está relacionado ao 1 lá no outro conjunto. Eu vou escrever todos, ó, 0, 1, 2 e 3. Menos 1, 0, 1, 2 e 3. Olha lá, quando eu faço a função matemática, quando eu faço a lei matemática, y é igual a 0 mais 1. Então, o 0 está ligado ao número 1, ok? 1. X é igual a 1, 1 mais 1, 2. Tem o 2 no y? Tem, 2. Então, o 1 relacionado ao elemento 2. 2. 2 mais 1, 3. Tem o 3? Tem. O 2 está relacionado ao 3. Vou pegar o número 3. X igual a 3, 3 mais 1, 4. O 3 não tem correspondente no conjunto B. O conjunto A, o conjunto B. O número 3 do x, ele não tem correspondência no conjunto B, ok? Aí vamos para a definição matemática. Olha o que a definição de função me diz. Uma relação ela é função se e somente se todos os elementos de A têm um correspondente em B. Então, ó, todos. O 3 não tem. Então, você já pode dizer que essa relação matemática, ela não é função matemática. Ela não é uma função, certo? Vamos para outros exemplos. Fizemos a relação R, verificamos que o R não era função porque não satisfazia esse ponto, de que todos os elementos do conjunto de partida têm que estar ligados a um elemento do conjunto de chegada, ok? Todos eles devem estar na relação. Então vamos analisar mais algumas relações para ver se alguma delas satisfaz a nossa definição de função, ok? Então vamos lá. Primeira relação, relação S de A em B, Y ao quadrado é igual a X ao quadrado. Eu estou partindo do mesmo conjunto de elementos, certo? O mesmo conjunto de elementos, A, 0, 1, 2 e 3 e B menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então vamos lá. A relação, eu tenho agora aqui, vou fazer bem aqui do lado do nosso quadro. Tá aqui, 0, 1, 2 e 3. Esse é o conjunto A. E o nosso conjunto B, fazer logo aqui do lado, é o conjunto menos 1, 0, 1, 2 e 3. Ok? A relação agora é a relação S, que está relacionando os dois elementos. Eu vou colocar destacado aqui em cima a relação S. Vamos verificar? SY ao quadrado é igual a X ao quadrado. Vamos ver? 0 ao quadrado é igual a algum elemento aqui ao quadrado? Sim. 0 ao quadrado é igual a 0 ao quadrado. Perceba que eu estou relacionando o elemento 0 com o elemento 0. Aqui, ó, vou colocar uma setinha. Se eu pegar o elemento 1, 1 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado? Sim. Então, o 1 está relacionado a 1. Mas olha que interessante. 1 ao quadrado é igual a 1, mas 1 ao quadrado também é igual a menos 1. Então, perceba, esse elemento 1 do x, do conjunto A de partida, ele está relacionado a dois elementos. Então, o 1 está ligado a 1 e o 1 também está ligado a menos 1. Eu estou fazendo duas setinhas, ok? 2 ao quadrado é 4. Tem algum elemento que eu posso relacionar o 2? Não, ok? Perdão. 2 ao quadrado, 4. Tem algum elemento em B que eu também elevado ao quadrado também dá 4? Sim. Número 2, né? 2 relacionado ao 2. 2 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, ok? Então, número 2 relacionado ao número 2. Número 3. 3 ao quadrado, 3 ao quadrado. Então, perceba, 3 ao quadrado é 9 e o 3 ao quadrado aqui no B também é 9. Então, eu tenho 3 relacionado com 3. Agora, eu pergunto para vocês. Feito a relação S, eu pergunto, na definição de função, S é função? Não. Olha por que não. A definição diz, tá? Ela é taxativa, ela diz o seguinte: todo elemento de A tem que estar relacionado a elemento de B. Aí você fala, não, mas tá, professor, 0, 1, 2 e 3, todo mundo tá ligado. Só que
Não posso ter um elemento de A relacionado a mais de um em B. Perceba, o número 1, ele está relacionado a 1 e menos 1. Então é uma relação, pessoal, que o elemento de A tem que estar ligado a um único elemento em B. Então a relação S não é função. Vou fazer a outra relação aqui do lado, a relação T. Mesma situação, eu tenho o conjunto A, eu tenho o conjunto B, eu tenho os elementos 0, 1, 2 e 3, e eu tenho os elementos menos 1, 0, 1, 2 e 3, ok? Vamos analisar agora a relação T. Colocar o T aqui, a relação T. Vamos verificar se o T é função. Y é igual a X. Vamos pegar Y igual a X. Se eu pego X igual a 0, eu tenho um B, ó, 0 aqui. Y igual a X, 1 é igual a 1, 2 é igual a 2, 3 é igual a 3. Aí, pessoal, agora a gente olha para essa relação T e pergunta, T é função? Todos os elementos de A estão ligados a alguém lá, ó, já metade da definição de função já está satisfeita. E todos os elementos de A estão ligados a um único elemento lá, sim. O 0 está ligado somente ao 0, o 1 somente ao 1, o 2 somente ao 2, o 3 somente ao 3. Professor, mas está sobrando elemento em B. A definição não diz nada sobre isso. A definição permite que sobre elementos em B. A definição só diz que não podem sobrar elementos em A e todos os elementos de A devem estar ligados a um único elemento em B. Então, a relação T, ela é uma função matemática. Então, eu posso dizer que T é uma função de A em B. Vamos para outra? V. A relação V aí, ó, fazer bem aqui embaixo, conjunto A, conjunto B, eu tenho os dois conjuntos, eu estou com a relação V dos dois conjuntos, 1, 2 e 3, faltou o 0, vou colocar aqui, né, conjunto não tem ordem dos elementos, você pode escrever na ordem que te interessar, e eu tenho lá, menos 1, 0, 1, 2 e 3 em B. Então eu estou fazendo a relação V agora. V, Y é x ao quadrado menos 2x. Pessoal, eu vou tomar a liberdade de escrever esse cálculo para quem tem mais dificuldade. Y é igual. Eu vou pegar 1. 1 ao quadrado menos 2 vezes 1. 1 ao quadrado é 1. 1 menos 2 é menos 1. Opa! 1 está ligado ao menos 1. Já achei o primeiro correspondente. Y, vou usar o segundo elemento, 2. 2 ao quadrado menos 2 vezes 2 é igual a 4 menos 4 igual a 0. 2 está ligado a 0. Relacionei os dois elementos. Vamos pegar o próximo elemento, 3. 3 ao quadrado menos 2 vezes 3, 9 menos 6 é igual a 3. O 3 está ligado ao 3. Relacionei lá embaixo. O 0, que eu escrevi por último, y é 0 ao quadrado menos 2 vezes 0. 0 menos 0 é 0. O 0 está ligado ao 0. Pergunto a vocês novamente. A relação V é função? Aí você olha e fala, professor, é função. Todo elemento de A está relacionado a alguém e todos eles estão ligados a apenas um. O 1 ligado a menos 1, o 2 ligado ao 0, o 3 ligado ao 3, o 0 ligado ao 0. O 1 e o 2 pode sobrar? Pode, pela definição matemática, podem sobrar elementos no segundo conjunto, só não podem sobrar elementos no primeiro conjunto. Vamos ver a última relação, vamos verificar se a última relação é função e a gente passa para frente. A nossa última relação é a relação W, tá? A relação W, ela está me dizendo o seguinte, eu tenho de novo os elementos aqui do conjunto A, eu tenho os elementos do conjunto B, né? Começando pelo menos 1, 0, 1, 2 e 3, e eu vou analisar a relação W, vou ver se essa relação ela é uma função matemática, tá? Y igual a 2. Professor, mas não tem x. Isso quer dizer, pessoal, que para todo x do conjunto A, não importa quem seja o x, o nosso y vai ser 2. Então vamos ver? Se o x é 0, não importa, o y é 2. Se o x é 1, não importa, o y é sempre 2. Se o x for 2, não importa, o nosso y também é 2. Se o x for 3, não importa, o y é 2. Aí você olha, todo mundo de A indo de encontro a um único ponto em B. Você pergunta, é função? De novo a gente volta para a definição matemática.
Todo o conjunto A está na relação? Está. Todo elemento de A está ligado a um único elemento em B? Sim. O 0 está ligado somente ao 2. O 1 somente ao 2, o 2 somente ao 2, o 3 somente ao 2. Então, pessoal, aqui a gente vê a definição e nós vemos quais tipos de relação são funções matemáticas. Então, pessoal, o produto cartesiano, ele é o conjunto de todas as possibilidades de relação entre pontos de dois conjuntos, ok? A relação matemática, ela é uma lei matemática que liga elementos de um conjunto A com os elementos de um conjunto B. E a função matemática, ela é um caso específico de relação matemática que relaciona esses elementos por meio de uma aplicação com essa característica de todos os elementos de A estão relacionados a um único elemento do conjunto B. Essa é a definição matemática de função, certo? Vamos para alguns detalhes que são muito importantes quando você analisa um gráfico, quando você faz função e quando você vê problemas de função, ok? Vamos lá? Para finalizar, tá? Para finalizar a nossa aula sobre funções, que o objetivo era entender o conceito de função, eu vou fazer o gráfico de uma funçãozinha bem simples, tá? A nossa função é a seguinte: y igual a 2x, certo? Eu poderia também escrever f de x igual a 2x. O y é o f de x, ok? Mas vamos nos até essa informação. Y igual a 2x. Eu tenho o gráfico da função f de n em z. O que eu estou dizendo? Dos números naturais nos inteiros, tal que y é 2x. G de r em r, dos reais nos reais, tal que y é 2x. H do intervalo 3 até 5, no intervalo de 6 até 10, tal que y é 2x. Professor, todas essas funções são iguais? Não, porque o conjunto A e o conjunto B são conjuntos diferentes. Você vai perceber que isso gera gráficos um pouco parecidos, com certas semelhanças, mas diferentes. Então isso é muito sutil, pessoal. É você analisar também o conjunto de ida e o conjunto de volta, ok? Então o conjunto A e o conjunto B, ok? Então vamos lá. Primeira função, função f. Olha lá a nossa função, ó. Função f, ok? De naturais nos inteiros. Isso está me dizendo que eu só posso usar números naturais. A função é uma função do primeiro grau, que não é nosso objetivo discutir qual é o grau da função, ok? Uma função polinomial do primeiro grau. Y igual a 2x. Então eu tenho f de x igual a 2x. Percebam, eu só posso usar números naturais, né? E eu só posso obter como resultado números inteiros, porque eu estou dizendo que é uma função de n em z. Se eu usar algum número natural e obtiver um número que não é inteiro, essa função ela falha, porque ele está levando números naturais nos inteiros, ok? Então vamos lá, vou pegar alguns números naturais. Se eu pegar o número 0, se eu pegar aqui o número 0, o 0 é o primeiro número natural, eu tenho f de 0, 2 vezes 0, 0. Me gerou o par ordenado 0 e 0. Se eu pegar o segundo número natural, que é 1, 2 vezes 1, 2. Gerou o par ordenado 1 e 2. Se eu continuar com essa brincadeira, pegar o 3, 2 vezes 3, 6. Gerou o par ordenado 2 e... 2 vezes 3, pulei, né? Eu pulei o 2. Mas tá bom, 2 e... Corta, corrige. Parar aqui no 1. Se eu pegar o número natural 2, eu tenho 2 vezes 2, 4, ok? Então eu tenho o par ordenado 2 e 4. Se eu continuar, só vou fazer mais um. Se eu pegar o x igual a 3, 2 vezes 3, 6, eu tenho o par ordenado 3 e 6. Ah, professor, é de n em z. São todos, pessoal, tem infinitos, mas eu vou parar nesses 4. Se eu fosse plotar o gráfico, olha o gráfico como é que ficaria. O gráfico aqui, ó. Esse é o nosso gráfico. Vou fazer um gráfico pequeno. O 0, 0, tá aqui, né? 0, 0. Olha o primeiro ponto lá descrito. Vou crescer um pouquinho um ponto aqui para destacar. 1 e 2. O x igual a 1, eu liguei ao ponto 2. Olha o ponto 2 aqui, ó. Olha o nosso gráfico, ponto 2. O ponto 2, eu liguei ao 4. Ponto 2, liguei ao 4. Aqui está o 3 e aqui o 4. Perfeito? O ponto 3, eu liguei ao 6. 3 ligado ao 6. Vou até crescer um pouquinho aqui. Olha ele lá. Perfeito? Aí, pessoal,
o aluno olha e fala, professor, beleza, já não preciso fazer mais, eu sei que aí tem uma sequência. Tem outros pontos lá para cima. Só que olha lá, pessoal, dos naturais nos inteiros. Todo o resultado que eu usei era natural, todo o número que eu usei é natural, todo o resultado que eu obtive é inteiro. Tá valendo, é uma função perfeita. Só que, pessoal, essa função ela fica desse jeito, o gráfico é desse jeito. Tá? Nós temos o hábito de pegar a régua e puxar uma reta. Por que eu não posso puxar uma reta nesse caso? Porque é uma função de números naturais nos inteiros. Eu só puxo reta quando é intervalo real. Olha a diferença do segundo exemplo, de R em R. Pessoal, todo número real em números reais. Então eu poderia usar 1,5, menos 1,3, menos 10 sobre 17. Então, quando eu usasse a segunda função g, se eu fizesse o cálculo com g de x igual a 2x, né? Dos reais nos reais, eu teria todos os resultados sem imaginar. Eu teria, sei lá, um ponto aqui até aqui. Olha lá o ponto. Eu teria um ponto menor daqui até aqui. Eu teria todos esses pontos, olha. Porque é uma função dos reais nos reais. Aí, você preencheria essa reta. Tanto para lá quanto para cá. Porque os reais podem ser reais positivos ou reais negativos. Obtendo como resultado os reais positivos ou os reais negativos. Então, pessoal, eu tenho uma função aqui dos reais nos reais. Então eu faço o desenho da reta porque é intervalo real. Quando é inteiro ou natural, você faz só os pontos, destaca só os pontos. Mas quando é dos reais nos reais, você destaca todos os pontos. Vamos fazer a função H e a gente fecha a nossa aula sobre função, ok? Função H. H de x é igual a 2x, ou você pode também y2x, certo? Só que o y agora é a função h de x, certo? 3 do intervalo de 3 até 5 no intervalo de 6 até 10. Olha como é que fica. Intervalo real, pessoal, eu vou pegar só os extremos, para analisar só os extremos. Eu vou pegar o 3 e o 5. Quem é o h de 3? H de 3. Eu vou pegar 2 vezes 3, 6. Quem é o h de 5? 2 vezes 5, 10. Curiosamente, o início desse intervalo pegou o início do segundo, o final desse intervalo pegou o final do segundo lá, ok? Então olha como é que o gráfico fica. Fazer um gráfico. Primeiro número que eu utilizei foi 3. 3 deu 6, né? Eu vou desenhar um gráfico destacando. O gráfico, pessoal, você não precisa sempre fazer um X, uma cruz e fazer ele certinho, bem alinhado. Olha lá, eu vou fazer só o que me interessa. O que me interessa é só o lado positivo lá. 3 está relacionado ao 6. 1, 2, 3. Está relacionado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha o meu ponto aí, ó. Meu ponto destacado. 3 e 6. E o 5 está relacionado ao 10. 3, 4, 5. Relacionado a 7, 8, 9, 10. Olha lá. Professor, cadê os outros pontos? Se eu pegar 3,1, 3,2, 3,75, 4, alguma coisa, olha o que vai acontecer. Vai preencher esse restante. Tá vendo? Vai preencher esse restante aqui, ó. Todo número que eu pegar aqui vai me dar um ponto aqui, ó. Então perceba, o meu gráfico é esse segmento de reta que vai do 3 até o 5, do intervalo de partida 3 até o 5 e chega no intervalo de 6 até 10, de 6 até 10. Ok, pessoal? Então, quando você faz o gráfico de uma função, quando você analisa o gráfico de uma função, você tem que levar em consideração o conjunto de partida e o conjunto de chegada, o domínio e a imagem. Domínio 3 e 5, imagem 6 e 10. Domínio R, imagem R. Domínio natural, imagem inteira. Aí tem um detalhe, tá? Existe o conceito de domínio, de imagem e de contradomínio, ok? Então, olha lá. Domínio é o conjunto de partida. Contradomínio é o conjunto de chegada. E a imagem são só os elementos que estão na relação, certo? Então, olha lá. Quando eu peguei de 3 até 5 e de 6 até 10, de 3 até 5 é o domínio. De 6 até 10 é o contradomínio. Só que de 6 até 10 também é a imagem, porque todos esses números de 6 até 10 estão ligados aos elementos de 3 até 5.
ok? Então, você tem que lembrar desse conceito, esse conceito é importante. Domínio é o conjunto de partida, todo conjunto de partida é o domínio, todo conjunto de chegada é o contradomínio, mas só os elementos do conjunto de chegada que estão na relação são imagem, ok? Então, domínio, contradomínio e imagem para complementar os nossos conceitos de função, e é isso por hoje.